Uma das melhores ideias que eu tirei desse livro aqui, A Terapia Familiar no Abuso de Drogas e na Adicção, foi uma conclusão dos autores sobre 4 etapas fundamentais no tratamento da dependência química. Se você não ouviu falar nesse livro aqui ainda, vai ouvir com certeza em outros vídeos, porque esse livro é o que tem de melhor na área de terapia familiar e dependência química. Pra você ter uma ideia da profundidade, da amplitude desse livro, ele é fruto de uma parceria e de uma pesquisa enorme feita com essa parceria entre um centro de reabilitação de dependentes químicos e um centro de estudos de terapia familiar. Foram gravadas mais de 400 sessões de terapia familiar em vídeo e analisadas, e as famílias foram estudadas, e os padrões identificados, intervenções, etc, um monte de coisa. Muito, muito completo e muito bom, assim, é um livro que traz conclusões que até hoje são tidas como disruptivas, né, para a mentalidade de tratamento que predomina ainda na área de dependência química. Então, vamos a essas 4 etapas. A primeira etapa é interromper o consumo de droga. E aqui já cria um ruído, né, e uma reflexão para quem trabalha na área, porque muita gente ainda tem como grande objetivo de um processo de recuperação a interrupção do consumo. E os autores eles colocam só como a primeira etapa, porque eles sabem que, na verdade, a interrupção do consumo é só o começo de um tratamento bem-sucedido. Essa aqui é uma frase que a gente no Instituto Frontal usa bastante quando a gente fala de capacitação de profissionais, que é no sentido de que parar de usar drogas é uma meta inicial, mas ela deve se tornar uma consequência do tratamento. Exatamente com essa ideia de ser a primeira etapa. Então, interromper o consumo começa como um objetivo, mas ele se torna uma consequência de todas as outras conquistas feitas ao longo do tratamento. E tem uma colocação de um outro livro de terapia familiar que fala sobre esse circuito aqui, né, esse ciclo aqui, que é preciso parar de usar drogas para que se possam tratar as relações familiares disfuncionais. E é preciso tratar as relações familiares disfuncionais para que a pessoa consiga ficar sem usar droga. Então, um movimento cíclico no tratamento em que envolve a interrupção do consumo do sujeito que usa, né, e o tratamento dos padrões familiares disfuncionais que se desenvolveram junto com esse consumo. Tá? Então, de novo, reforçando essa ideia de que interromper o uso de droga é um primeiro passo, tá? Para abrir espaço para tratar outras questões que vão dar suporte para essa interrupção do consumo em longo prazo. E sobre a interrupção do consumo, tem uma coisa muito interessante aqui, que tem alguns casos, não sei se seria a maioria ou não, na minha realidade é a maioria, em que a família pode assumir a responsabilidade por essa primeira etapa de interromper o consumo. E isso pode ser feito em todos os casos em que a busca pelo tratamento não é uma iniciativa exclusiva do adicto, mas a família está buscando tratamento por ele. Então, sempre que a família está buscando tratamento, está indo atrás e está, de alguma forma, querendo tanto ou mais do que ele parar de usar droga, né, que ele pare de usar droga, a família tem muito poder e muita influência sobre essa primeira etapa. E tem uma influência quase que total quando a situação é de um filho que ainda é dependente financeiramente dos pais, no caso de um filho adolescente ou adulto jovem. E foi para os pais nessa situação com o filho, usando droga numa situação de dependência deles, que eu criei o curso Filhos Sem Drogas, está na versão 2 agora, que você pode conhecer no link aqui na descrição, tá? Que é um curso só de capacitação para os pais que querem conseguir dar esse primeiro passo, se responsabilizar por esse primeiro passo de interromper o consumo do filho. E aí os autores colocam como a segunda etapa, depois de ter interrompido o consumo, é que o dependente consiga algum nível de separação dos pais. Aí, pelo que os autores colocam, é normalmente planejando a sua saída de casa. Mas nesse sentido de atingir algum nível de separação dos pais, eu vejo na prática aqui que qualquer conquista de autonomia ou de independência real, né, que o filho consiga já representa esse nível de separação dos pais. Então ele precisa de um nível de autonomia e de independência real dos pais como uma segunda etapa de consolidação do tratamento. Isso aqui é muito interessante, na primeira vista ele até soa um pouco estranho como uma segunda etapa, mas quando a gente vai estudar sobre família e dependência química, a gente vê que separação é um tema praticamente onipresente na literatura sobre família e dependência química, sobre família e adicção. Então é um tema muito importante, e quando a gente fala de dependência química, tem inclusive um conceito que, se eu não me engano, foi criado por esses autores do livro que eu estou me referindo agora, que é o conceito de pseudo-separação ou pseudo-diferenciação, que é o que acontece na dependência química. O que é essa pseudo-separação? É o filho faz, que é independente, que é separado dos pais, porque ele usa droga, ele faz o que quer, ele sai a hora que quer, volta a hora que quer, tem, né, um monte de amigo usuário com que ele convive, tem toda uma vida independente dos pais, mas com comportamento e com um padrão
que vai, em médio prazo, criando cada vez mais uma situação de dependência dele dos pais, mantendo ele mais preso à família. É por isso que é pseudo-separação, pseudo-diferenciação. Ele faz que está separado, mas de uma forma que não cria uma autonomia verdadeira, que ele se torna mais dependente ainda dos pais com esse comportamento e com esse estilo de vida que ele vai levando. Então, por isso que a segunda etapa é conseguir algum nível de separação verdadeira dos pais, um nível de autonomia e de independência verdadeira dos pais. E a terceira etapa é essa aqui, é ser visto como bem-sucedido em alguma atividade. Então, que seus pais, que ele mesmo, que a sociedade possa reconhecê-lo como alguém bem-sucedido em algo. Porque na pseudo-separação, na pseudo-diferenciação, ele aprendeu a ser bem-sucedido dentro de uma cultura, de uma subcultura de fracasso. Então, dentro daquela cultura da dependência química, ele até pode ser bem-sucedido, mais escolado, que usa mais droga, ou que vende droga, ou que... E agora ele precisa passar para a cultura da recuperação e conquistar esse status de ser bem-sucedido dentro da cultura da recuperação, dentro de uma cultura que não é a subcultura da dependência química. Né? E aí ele pode conseguir esse reconhecimento de ser bem-sucedido, seja pelos estudos, pelo trabalho, ou por alguma outra atividade que ele faça e que ele consiga ter sucesso, ser verdadeiramente reconhecido como alguém capaz naquilo. E essa é uma etapa fundamental para a consolidação da recuperação, porque uma coisa que se encontra muito na literatura também é sobre o quanto o uso de drogas e os problemas com drogas estão relacionados a uma baixa autoestima, né, a uma ausência de sentimento de valor próprio. Mesmo dentro da família, aquela coisa não dita, né, mas a imagem que se tem, né, a família enxerga o familiar que tem problema com droga como fracassado, como alguém que precisa de cuidado, como alguém que não vai dar conta da vida, como alguém que precisa de controle, precisa que faça as coisas por ele. Né? Normalmente, como os pais veem, ele carrega um pouco dessas características de fracasso, né, de inferior, né, de inferioridade, de uma limitação. Tá? Aquele filho que não deu conta da vida. Então, esse reconhecimento, nessa etapa de ele ser reconhecido como bem-sucedido em algo, é o antídoto para isso, tá? Para esse núcleo emocional da ausência de valor e de autoestima. E a quarta etapa e última, né, que representa a consolidação de um processo de recuperação, é ele conseguir estabelecer relações extrafamiliares, fora da família, estáveis e que não tenham a ver com drogas, seja relações amorosas ou relações de amizade, porque isso representa a consolidação dessa separação dele da família de origem. Ele conseguiu uma independência e uma autonomia, e isso é representado e consolidado por esse contexto social estável que não tem a ver mais com essa subcultura da dependência química. Então, essas são as 4 etapas que os autores trazem sobre um processo bem-sucedido de recuperação: interromper o consumo, conseguir algum nível de separação dos pais, ser reconhecido como alguém bem-sucedido em algo e conseguir estabelecer relações extrafamiliares, fora da família, estáveis e que não tenham a ver com o uso de drogas. E dessas 4 etapas, eu tiro 3 lições muito importantes que eu gostaria de compartilhar com você. A primeira delas, fundamental, a recuperação é muito mais do que parar de usar drogas. Parar de usar drogas é só o começo desse processo de transformação que é a verdadeira recuperação, o verdadeiro tratamento. A segunda lição é que não adianta querer pular etapas. Elas são etapas sequenciais. Por que eu trago atenção para isso? Porque é comum os pais quererem fazer o filho se sentir bem-sucedido, sei lá, dando um trabalho para ele, ou incentivando ele a fazer faculdade, ou indo na faculdade para que ele passe de ano e se sinta bem-sucedido ali, que deu conta, esperando que de alguma forma isso vai ajudar ele a querer parar de usar drogas. Mas não funciona assim. Tá? A primeira etapa é ajudar o filho diretamente a parar de usar droga. Essa é a primeira etapa. Não é um caminho indireto, é um caminho direto. Precisa lidar com a interrupção do consumo. Justamente para que essas outras coisas possam ser construídas na sequência. E como eu citei antes, foi justamente para ajudar os pais nessa primeira etapa que eu criei o curso Filho Sem Drogas, que agora está na versão 2.0, que você pode conhecer melhor no link aqui na descrição, aqui embaixo. Tá? Que é só para explorar com os pais e ajudar a capacitar os pais para que eles consigam colocar toda a energia nessa primeira etapa de interrupção do consumo. E aí conseguir investir nessa sequência do tratamento que vai consolidar a recuperação do filho. E a terceira lição é que quando a família se implica no tratamento e se dispõe a fazer uma terapia familiar, tratar a família, né, pressupondo ou considerando que a dependência química é um problema familiar e não individual, tá? Quando a família consegue pegar isso e se dispor a esse tratamento, isso é um grande catalisador para o processo de recuperação. Isso acelera muito o processo, facilita muito a sequência dessas 4 etapas e a estabilidade e duração do tratamento ao longo do tempo, né, da recuperação ao longo do tempo.
Então, o que eu coloco uma lição aqui também, porque é algo muito difícil, assim, a família tende a querer colocar o problema no uso de droga do filho ou do familiar. E quando a família consegue assumir também, falar, não, pera, isso é um problema familiar, esse uso de droga dele pode ser um sintoma de uma disfunção familiar, e a gente ficou disfuncional também por conta desse uso, então vamos tratar a família. Isso acelera muito e traz muita consistência para um processo de recuperação. Tá? Eu acho que essas 4 etapas que os autores trazem, elas mostram com bastante clareza e consistência isso, né? O quanto é importante esse envolvimento da família também para que essas etapas possam ser cumpridas. Isso que eu queria compartilhar com você aqui hoje, deixar registrado aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.